Ai, estou usando. Boa tarde a todos. Por cada cretino, um dino. Começo só por esta frase que disse na sessão de lançamento de Lisboa e que teve algum sucesso, só para captar a vossa atenção. Era a frase que eu gostava de ter na minha t-shirt imaginária, que não trouxe, mas acho que podíamos fazer t-shirts com essa inscrição. Em nome da Penguin Random House, agradeço muito a vossa presença aqui hoje, a todos. É para mim um momento especialíssimo, é difícil até colocar em palavras, porque é uma espécie de sonho. Eu sou do Porto, vivo em Lisboa já há mais de 20 anos. Estar aqui a lançar o livro do Dino de Santiago na minha cidade é mesmo muito especial. O Dino viveu aqui 11 anos, eu vivi 30, os meus primeiros 30 anos de vida, os anos fundadores, e é indescritível. Obrigado a todos que trabalharam neste livro, foi muita gente. Obrigado à Rita Correia, incansável na comunicação. Obrigado à Lídia Jorge por ter escrito o prefácio magnífico. Muito obrigado em especial à Lúcia Garcia, que está aqui também a apresentar o livro hoje e que foi a co-editora do livro. É uma pessoa excepcional. Foi a mãe do livro. Tem um trabalho incrível de sensibilidade, de bom senso e de trazer a este objeto tão importante, feito de papel e tinta, aquilo que era a mensagem do Dino, só mesmo ela para conseguir ter este trabalho incrível num objeto tão especial. A Lúcia, além de ser a curadora das palavras do Dino, neste processo de produção do livro tornou-se também uma amiga. Nós fomos gerando aqui uma relação de proximidade e que me faz também ter que agradecer por isso. Os livros, além do que eles são, trazem-nos também pessoas que nos ajudam, que integram a nossa caminhada e que nos tornam mais ricos e mais gratos pelo que vivemos. Claro, ao Walter Ugumem por apresentar aqui o livro, também faz parte aqui do sonho. De repente estou aqui ao lado também do Walter Ugumem, que é um dos nossos maiores escritores e, além disso, uma pessoa que, enfim, muito saborão, que... Só vim hoje para assinar alguns livros. Também ajuda a chamar pessoas, é ótimo. E por fim, claro, agradecer muito ao Dino, que tem sido absolutamente incrível este trajeto também com o livro, de caminhada para chegar a este livro. Muito obrigado, Dino. É uma das coisas mais preciosas deste processo foi receber alguns textos ainda a fumegar quando acordava no telemóvel, e eles tinham quase sido acabados de escrever pelo Dino, só a Lúcia que conhecia e eu, e aquela sensação maior que a vida de acordarmos e estamos a ler ali em primeira mão algo escrito com esta paixão por alguém que nós admiramos tanto. É irreal, foi um processo irreal, parecia que estava num sonho. Por isso, muito obrigado, Dino, também por esse privilégio. Desculpem-me só, sou um bocadinho mais longo do que é habitual, mas no dia do lançamento do livro em Lisboa, na Gulbenkian, eu, quando me encaminhava para lá, estava a ouvir um podcast do Expresso, que estava a ser entrevistado o filósofo José Gil, e acaba com uma frase absolutamente que me deixou destroçado, e fiquei a pensar naquilo, por causa dos dias que vivemos, especialmente na cena internacional, que ele dizia, atualmente viver é matar. Que é uma coisa, viver é matar, é uma coisa absolutamente esmagadora, não é? Mas referindo-se ao que se passava, à guerra e não só no sentido literal, mas claro, no sentido também metafórico. E este livro e este autor é exatamente o contrário disso, e acho que é isso que nós precisamos
Viver não é matar, não pode ser matar, como é óbvio, literalmente, mas também metaforicamente. Viver é precisamente não matar os sonhos do outro, as liberdades do outro, os direitos do outro, a beleza do outro. E viver tem que ser isso, não pode ser o contrário. O Walter Ugumem também escreveu, alguns, os meus heróis são os que indicam como trazer todos à humanidade, e fazer com que ninguém seja esquecido é a maior façanha. Eu acho que é isso mesmo. E o Dino faz muito, muito isso. E isso é hoje mais valioso do que nunca. Nunca esquecer ninguém, nunca deixar ninguém para trás. Este livro tem, diria, 3 grandes... Claro que conta a história do Dino, muitas histórias que fazem a história do Dino, mas assim, os 3 principais fios condutores, digamos, por um lado é ser uma profunda exploração das emoções humanas, é uma viagem íntima através das emoções humanas, e, portanto, explora essas emoções e cria uma conexão emocional muito grande com o leitor. Depois, é também uma reflexão sobre a sociedade e a identidade. Portanto, o livro fala-nos sobre como é que a nossa sociedade que aborda questões importantes da sociedade e da luta pela identidade. E através das histórias tocantes e observações sempre muito pertinentes e agudas, desafia-nos a refletir sobre o nosso papel nessa sociedade e sobre também aquilo que nós somos, a nossa própria identidade. Finalmente, é um exemplo de inspiração e de superação, porque é uma fonte de inspiração para todas as pessoas que também passam, acho que somos todos, passamos por obstáculos, uns mais difíceis do que outros, uns que causam muito mais dor, mas que no fundo este livro, estas histórias do Dino, fazem com que nós espelhemos também essas nossas histórias de superação e que possamos ser também um bocadinho como ele foi em relação às suas próprias histórias. Uma coisa que me agrada particularmente que o Dino diga é que, apesar do livro lidar com temas pesados e com muito sofrimento, ele dizer que está pacificado, né? que está bem, que está leve, que aquilo aconteceu, mas que está resolvido, digamos assim, portanto, viveu e agora está bem. E isso é um motivo de grande alegria, porque queremos sempre que as pessoas de quem gostamos estejam bem, por isso que não estejam num lugar de dor e de sofrimento e que estejam bem. Termino dizendo aquilo que a Lídia Jorge descreveu há uns anos, uma coisa bonita sobre os escritores e que acho que pode ser interessante evocar. Os escritores são seres de liberdade e de libertação dos outros. É engraçado porque o Dino já era escritor antes de escrever este livro. Obrigado. E como é que tu se mexe? Então, se vai ser como as luzes, assim não. Tá bem, obrigada. Muito obrigada. Muito boa noite a todos aqui presentes. Agradeço muito ao Dino de Santiago a confiança, a gentileza e a imensa generosidade ao convidar-me para participar deste momento tão simbólico. Agradeço ao Jorge Silva, editor de Cicatrizes, e a equipa Penguin Random House, que foram sensíveis à indicação do meu nome quando sugerido pelo Dino para integrar este painel. Saúdo a presença do escritor Walter Ugumem, meu autor preferido, há muito, desde quando vivia no Rio de Janeiro, e a quem jamais imaginei um dia conhecer pessoalmente. O lançamento de Cicatrizes... mais bonito pessoalmente. Posso ser sincera? Agora fiquei seguro. Sempre bonito. Assim como os seus textos. O lançamento de Cicatrizes ofereceu-me o extraordinário de ter, desde outubro de 2025, 2 autores preferidos, que se expressam em língua portuguesa. Um nascido em Angola e o outro em Faro, o nosso Dino de Santiago.
O Dino, que de ascendência cabo-verdiana, traz a morabeza, ou melhor, a morabeza, a correr nas veias. E nesta noite de 13 de outubro, em que cá estamos a celebrá-lo, preocupa-se em fazer com que este dia não seja somente especial para ele. Passo a citar o meu também autor preferido, aspas. Ser gentil é uma forma de não deixar ninguém invisível, mesmo que o mundo tente apagá-los. Dino está sempre comprometido com a gentileza, sendo luz para muitos que, como eu, mulher, mãe monoparental, brasileira, que mesmo com nacionalidade portuguesa será sempre imigrante cá. Se não tivesse tido a sorte de tê-lo conhecido pelas mãos da nossa Cati, naquele dia 29 de julho de 2022 em Cantanhede, 2 meses após emigrar, padeceria muito provavelmente na escuridão. Este é o Claudino, filho de Andresa e Jorge, irmão de Elísio e Lígia, que, consagrado ao Dino de Santiago, o artista mais premiado de Portugal, tem como seus maiores tesouros os filhos Lucas e Cléo. O miúdo, que viveu até os 15 anos na barraca de número 71 do bairro dos Pescadores, a pisar o chão de terra, mesmo cenário onde ficou guardada a memória da sua primeira cicatriz, uma linha que se abriu em sua pálpebra por um pedaço de vidro que estava cravado na sola de uma sandália. Como o próprio autor partilha em suas páginas, as cicatrizes invisíveis foram talvez mais numerosas do que aquelas que lhe cortaram a pele. Mas, felizmente, aquilo que um dia foi dor transformou-se em perdão e em amor. E nesses 50 textos que agora vêm à luz, mesmo escritos em primeira pessoa, Dino tem a rara sensibilidade de ser porta-voz de tantos silenciados. Neste autorretrato emocional desenhado pelo Dino, se os seus testemunhos e reflexões íntimas não curam, certamente atenuam as chagas tantas vezes provocadas por males como a intolerância, a desumanização, o preconceito, o individualismo e tantas outras formas de violência presentes em nosso tempo. Seus textos devolvem-nos esperança e coragem, fazem-nos acreditar que o coletivo tem força. Nestas páginas, através de sua prosa poética, sentimos-nos muitas vezes a voltar ao passado do Dino, em sua companhia, numa experiência quase sensorial, a percorrer com ele passagens da sua vida. Voltamos à infância, adolescemos e adultecemos com o Dino. O seu carisma consegue tocar as palavras, até a escrita que realiza de si é empática, e tornamo-nos, todos os seus leitores, companheiros desta jornada que deixa de ser sua para ser vivenciada por todos nós. Sinto verdadeiramente que todos aqueles que lerem os Cicatrizes chegarão à última página, não somente à espera de que venham outros livros, mas com o sentimento genuíno de que o Dino de Santiago, o Claudino, transformou-se em um estimado amigo, além do grande artista que é, ou como afirmou cirurgicamente a jornalista Catarina Carvalho, aspas, um homem do renascimento moderno que pinta, canta, escreve e dança, fecha aspas. Gostava de partilhar, a título de curiosidade, também como forma de agradecimento, como foi muito singular e enriquecedora a experiência que o Dino permitiu-me viver, de acompanhar o seu processo de tornar-se escritor, ou como ele certa vez escreveu-me, com a humildade dos grandes, aspas, agradeço-te de verdade por não teres desistido de me alertar para a escrita, fecha aspas. Dino sempre escreveu, como disse aqui o nosso Jorge, textos e canções. Entretanto, foi na maturidade e, sobretudo, após a experiência da paternidade, que a escrita em prosa tornou-se uma potente ferramenta de organização mental e calibração emocional. Escrever tornou-se um exercício de compreensão de si. Em seu processo de autoconhecimento e aprimoramento pessoal, entre o ler, o experienciar, o sentir e o escrever, durante meses, Dino produziu uma literatura intimista, e foi assim que o artista, sem dar por isso
tornou-se escritor. Ao ser desafiado a publicar seus textos, Dino acreditou que a partilha da sua experiência, das suas reflexões sobre o cotidiano que o cerca, do seu sentir e também dos seus conflitos e vulnerabilidades, humanizavam a figura pública, sua dimensão mais conhecida, e revelavam aquilo que ele em nenhum momento deixa de ser. O homem que, não obstante a carreira artística, não abre mão de manter o seu cotidiano ordinário como pai, filho, irmão, marido, amigo de tantos e profissional. Foram várias as noites em que o Dino lançou mão da palavra para visitar a infância. As memórias que ainda permaneciam doridas, elaborá-las e rever-se também como jovem que somente aos 15 anos, com seus pais e irmãos, souberam o que era ter um lar com uma casa de banho, ocasião em que, transferidos do bairro dos Pescadores para o apartamento no agrupamento municipal da Belheira, em Quarteira, a grande bacia de plástico em tom laranja deixou de ser o sítio onde toda a família iria banhar-se com a água fria recolhida das bicas distantes. Escrever foi também experienciar novamente, peço desculpas, a sensação de ter nos dedos o giz úmido que muitas vezes teimava em não obedecer o traço de seu desenho nas paredes frágeis de contraplacado da barraca onde vivia. Seus primeiros desenhos foram feitos de pé, em superfícies irregulares e verticais, ensinando desde cedo a lidar com a frontalidade. Dino divide conosco alegrias, angústias, memórias, conquistas, noites de insônia. Convida-nos a ter empatia e a refletir sobre a nossa responsabilidade cidadã, mas também nos faz imaginar a doçura do sorriso de seus maiores amores, seus filhos Lucas e Cléo, e permite-nos conhecer um pouco mais do Claudino pai e do Claudino filho. Os escritos aqui reunidos nestes cicatrizes não nasceram, portanto, da intenção de tornarem-se um livro, mas foram elaborados pelo autor de forma orgânica, em um processo de escrita e de conhecimento de si, experienciado de forma mais regular em dada altura do ano de 2024, durante madrugadas ininterruptas em que escrevia e, ao terminar, sem reler, enviava o texto para a doutora Ivone Borges, sua terapeuta, e para mim. Deste modo, recebi todos os textos originais, os 50 que compõem este livro, além das dezenas e dezenas que permanecem inéditos. Na altura, após 2 anos de caminhada profissional, em que eu era o seu arquivo, sua assessora pessoal, e o auxiliava nas tarefas em que podia ser útil dentro da minha formação, tornei-me a guardiã dos textos do Dino, isso para usar um termo que ele se vale, do qual ele se vale. Preciso dizer que o lançamento deste livro, simbolicamente para mim, celebra também exatos 3 anos de nossa caminhada profissional que prossegue. 3 anos de trabalho marcado por muita confiança, respeito, harmonia, diálogo e troca de ideias. Registro com eterna gratidão, que foi o Dino, e aqui incluo toda a sua família, pais, irmãos, esposa. Não obstante alguma qualificação que eu pudesse ter, foi o Dino que, sem conhecer-me, estendeu-me a mão e disse-me, aspas, nunca vou esquecer dessas palavras, vamos pavimentar o teu futuro. E é ele a pessoa que tem oferecido a mim e a minha filha, Ana Beatriz, aqui presente, dignidade profissional neste país. Este livro é a celebração de um Dino de Santiago, que já é capaz de reler cada uma destas páginas sem dor, como bem lembrou Jorge, não combinamos. Que vivencia este ano, novo momento de sua trajetória profissional com alegria e leveza, quando recebe amor e o devolve aos seus leitores. Agora, como autor, ele experienciará um novo lugar, o da escuta do seu público leitor, e a forma como cada um dos seus textos reverberaram e até, quem sabe, ajudaram a cicatrizar antigas feridas.
e sobre quem ficaria ao teu lado se o Dino de Santiago deixasse de existir? Sabes que além da tua família e dos teus filhos, eu, tua irmã e guardiã também, permaneceria. Contudo, nunca te esqueças, o Dino de Santiago jamais será esquecido, porque estará imortalizado no legado artístico que deixará, e também em sua produção literária com que nos brinda nesta oportunidade. Parabéns e muito, muito obrigada por tudo, minha Dino. A nossa bonita parceria nesta vida nunca falhará. Assim como a caneta Bic preta, com que escolheste autografar cada um dos teus livros e que fiz questão de oferecer-te. Escolheste a Bic para nunca esqueceres de que foi com ela que fizeste os teus primeiros desenhos e para que jamais te distancies das tuas origens. Nos está junto, Nubai. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sinto que eu devia ser bem educado, mas eu não consigo, eu sou mal educado, estou numa fase terrível. E então vou dizer obrigado, cumprimentar as pessoas, obrigado ao João e à Manuela por me receberem outra vez aqui no Mira, obrigado ao Dino por este convite, à Rita que fez a ponta, ao Jorge que editou o livro, obrigado à Lúcia. Mas Lúcia, eu vou começar já a dizer que a gente já tem um problema, porque já tinha mães aqui para ser mães do livro, já tinha gente, eu sou muito ciumento. E assim, como assim? Ela ajudou a escrever, a ler, não sei o quê. Não estava cá eu, não podia ter sido eu fazer. Não podia ter sido eu a ajudar a ter lido primeiro. Você leu primeiro que eu, e eu estou muito furioso. E então hoje eu vinha feliz, eu vinha muito contente para aqui. Mas eu não sabia disso, assim. Se eu soubesse, eu já vinha puto. Eu já era sua fã, sempre falei. Mas isso, assim, então, se você gosta dos meus livros, você devia ter visto, assim, não, a gente vai incluir o Walter nessa coisa antes que o livro saia, porque depois eu estou me sentindo, assim, um pouco a posteriori, sabe, assim. E então, não pode ser. Depois, eu acho que agora amoei. E eu quero dizer assim algumas coisas, mas eu gostaria de começar por dizer assim que quando eu era menino, criancinha, eu tive dois heróis, assim, super-heróis. Eu tenho tendência para gostar muito das pessoas e, sobretudo, para gostar muito da obra das pessoas, e por isso fascinam-me as pessoas, fascinam-me criadores, fascinam-me grandes figuras que me inspiram, mas assim, heróis assim, tremendamente que marcaram a minha vida, foi o Michael Jackson e a Madonna. E eu sabia que o Michael Jackson tinha uma irmã chamada Janet, e eu queria muito fazer filhos à Janet Jackson. E como não estão aqui crianças, também posso confessar, está ali uma criança, então vou dizer isto de outra forma. Agora, não tinha visto nenhuma, e de repente, agora que eu ia dizer um palavrão, vi logo ali um menino. Quando eu descobri a maravilhosa masturbação, as primeiras 300 vezes em que eu aderi ao hábito ancestral, digamos assim, para fazer isto parecer uma coisa da cultura, foi sempre em homenagem à Tina Turner. Com todo o respeito, mas dediquei a minha aprendizagem à Tina Turner, porque era a gaja mais boa que havia no tempo em que eu abri os olhos para a vida, assim. Nos anos 80, a Tina Turner era a maior. E foi com muita... Isto para vos dizer o quê? Foi com muita surpresa que, de repente, eu que nasci em África, mas que não tenho memória disso, porque eu quando se dá o 25 de Abril, a minha família já está aqui, e eu no 25 de Abril tinha 2 anos e meio. Por isso, eu não tenho memória da África, não tenho... Eu começo a saber que nasci em África como uma história que me contam e que eu preciso assim de inventar o resto, porque nem me explicavam muito bem como é que as coisas eram, nem eu podia evidenciar, porque não podia ver como as coisas eram. Era tudo uma certa fantasia.
O que significa que quando eu estou na minha adolescência fascinado pelo Michael Jackson e à espera de casar com a Janet Jackson, mas a sonhar com a Tina Turner, porque a Tina Turner estava mais exposta do que a Janet naquela altura, eu aprendo sobre o racismo e começo a perceber que nem toda a gente tinha os mesmos fascínios, ou nem toda a gente tinha como herói as mesmas pessoas que eu tinha. E isso, durante muito tempo, mexeu comigo no sentido em que trazia à minha vida um lado meio incrédulo. Quando eu bastava que alguém me dissesse que não gostava de Michael Jackson para eu achar que a pessoa era chalada de todo. Que não chegava nem a ser uma questão racial, não era uma questão cultural, a pessoa era só estúpida porque não era possível que o Michael Jackson não fosse concretamente um super-herói para toda a gente. E que as pessoas não quisessem comer a Tina Turner era também motivo de serem diagnosticadas com a chalação total, porque não era possível não querer comer a Tina Turner. E a Janet Jackson era para casar. Agora ocorreu. Devagarinho, eu fui entendendo que, de facto, ao contrário do que me parecia a mim natural, tudo em volta canalizava as pessoas para glorificarem outras pessoas, para terem estas pessoas como muito talentosas, muito eventualmente prestigiadas e admiráveis, mas não eram exatamente as pessoas segundo as quais nos devíamos masturbar. Devíamos de escolher outras pessoas. A estética e a ética dominante parecia apontar que a decência estava virada para outro caminho. Ao ler o livro do Dino, e eu devo dizer que eu recebi o livro do Dino numa quarta-feira de manhã e na quarta-feira à noite viajei para o Japão e eu achava que eu ia levar o livro para ler no avião, mas li-o na quarta-feira, por isso o livro já ficou em casa, porque eu já tinha feito a mala e passei o dia todo a ler o livro e fui para o Japão com a cabeça no livro dele. E é muito tocante a sinceridade com que o Dino escreve, porque há um tipo de franqueza, de disponibilidade para se usar como exemplo de humanidade, de falha, mas também de superação, de medo, mas também de sonho. Há uma disponibilidade tão grande para se colocar nas nossas mãos, para que nós possamos medir o mundo e medir-nos a nós próprios a partir do que ele nos conta sobre si mesmo, que a mim me comoveu muito, por exemplo, quando ele diz que a dada altura entende que tudo estava feito para que ele próprio não tivesse a mulher negra como um padrão de beleza, como a mulher que pudesse definir exatamente o padrão mais apetecível de beleza. E isto faz-me ocorrer estas minhas vontades de comer a Tina Turner e de casar com a Janet Jackson, porque me faz lembrar como é que eu aprendi o racismo, que tinha exatamente que ver com as conversas com os meninos no café, com os amigos, que quando eu falava invariavelmente dos meus fascínios pelo Michael Jackson e pela Janet Jackson e pela Tina Turner e outros que tais, e depois mais tarde a Billie Holiday, mas já não dava para comê-la, que os bichos já tinham comido primeiro. Eu aprendo o racismo assim, nesta coisa subtil e devagarinho, em que parece que sou obrigado a substituir o fascínio por estas figuras por outras figuras que eventualmente podem ser maravilhosas também, mas que curiosamente eram brancas. Como se me estivessem a retirar não só a possibilidade de integrar ou de observar a cultura negra, mas também de ter alguma espécie de, que era uma coisa que eu só percebi com o tempo, uma espécie de possibilidade de eu regressar um pouco à terra onde eu nasci e da qual não trouxe nada, não trouxe memória, não pude trazer nada no fundo. E eu
a minha resistência, eu acho que passou muito por aí. De cada vez que me tentavam seduzir para alguém, os Pink Floyd eram muito melhores que a Tina Turner ou que o Michael Jackson, eu resistia, como se, ao me quererem convencer a ouvir ou a fascinar-me por outras pessoas, me estivessem a tirar um pouco a terra debaixo dos pés. E isto importa-me muito, porque nós debatemos-nos todos com a nossa identidade. E podemos todos não saber muito bem de onde viemos, mas o sabermos de onde viemos é fundamental. Isso não significa que queiramos voltar. Por exemplo, a minha família é de uma terrinha tão pacovinha, não vou dizer qual é, porque as pessoas dessa terrinha vão me lixar, mas é uma terra, é uma aldeinha, tão aldeinha, que eu não tenho interesse nenhum, mas tenho interesse em saber que eu vim dali e que, de alguma forma, eu contenho aquela aldeia. Eu sou aquele Pacóvio, mas não significa que eu queira viver ali. Eu gosto de vir mais para a cidade e essa é a pessoa que eu sou. Mas eu só posso entender plenamente, eu só posso estar em equilíbrio pleno com quem eu sou se eu tiver consciência do meu passado. E por isso, eu nasço em Angola e passo a minha infância a ouvir dizer que as pessoas em Angola eram negras. E como os meus pais perderam as coisas, não conseguiram trazer nada, havia muito poucas fotos. E há 2 ou 3 fotografias em que se vê uma pessoa mais ao fundo, talvez, porque fotografou-se a família e havia alguém que passava, ou não sei o quê, e diziam, estás a ver, as pessoas eram assim. E eu perguntava à minha mãe, se eu nasci ali, porque é que eu não nasci negro? E quando eu me fascino pelo Michael Jackson, eu acho que é a tentativa de eu arranjar a minha identidade negra, de eu dizer assim, eu é que podia ser aquele gajo se a minha mãe tivesse tido a decência, como eu nasci em Angola, se tivesse tido a decência de me parir negro, porque eu fui nascer em Angola, por algum motivo havia de ser. E eu achava que isso ia criar uma dimensão excepcional na minha vida que não existia. A minha vida era a vida de um rapazinho branco no meio de toda a gente branca, onde ninguém era senão branco e onde toda a gente era de uma aldeia pacóvia e éramos todos pacóvios e vivíamos pacoviamente e não tinha maravilha nenhuma, era uma merda a minha vida, a minha infância, no que diz respeito ao sonho, à maravilha, à diferença, não havia nada, a gente não tinha nada a que se agarrar. A melhor coisa que havia era comer um gelado aos domingos, era a maior aventura, o maior sonho que dava à pobreza em que vivíamos e à mesmice. Éramos de uma mesmice nojenta. E o Michael Jackson foi a minha maneira de eu me agarrar a um ser mágico, a alguém que me trazia uma dimensão mágica autenticamente de uma espécie de super-herói que fazia aquilo que as pessoas comuns não sabiam fazer, porque o homem levitava porque fazia o moonwalk e a gente... Hoje eu até conheço um gajo que faz aquilo, mas eu continuo a achar que é milagre, porque parece que está a andar nas águas. Isto para dizer o quê? Que mete-me muitos nervos que a nossa cultura... O livro do Dino é sobre muitas coisas, mas isto é que eu acho que é mais urgente que nós em Portugal debatamos, porque nunca se debate, porque achamos sempre que somos um país muito moderado, onde as coisas não existem, onde só os estrangeiros é que são maus, os portugueses são sempre muito virtuosos, somos sempre muito recatados e maravilhosos. E isto para dizer o quê? Que enoja-me muito que nós, do pé para a mão, mesmo entre as pessoas de que mais gostamos, há sempre ali uma ferida. Eu sei que se a gente se enerva, se a pessoa é gorda é porque foi o gordo ou a gorda. Se a pessoa é careca, foi o careca, que não sei, aquele careca. Se for uma mulher, aquela gaja. Se for, sei lá, se for velho, olha o velho, raspar-te ao velho. E eu sei que eventualmente, se a pessoa for negra, a gente vai usar ou eventualmente usa-se. Mas é tão nojento que possamos reincidir e sobretudo, que me dê a minha impressão de que as pessoas negras são atiradas continuamente para uma margem
e não são admitidas no centro das coisas, como se, de facto, tacitamente, nós ainda achássemos que bom é gostar dos Pink Floyd, porque o Michael Jackson, por melhor que fosse, não podia passar de um homem negro. A Tina Turner mudou-se para a Suíça, casou com um homem da Suíça, e uma vez deu uma entrevista em que ela dizia: mudou-se para ali porque foi um lugar onde ela sentiu que as pessoas a tratavam como uma cantora que por acaso era negra. E que na América ela começava sempre por ser uma mulher negra, que por acaso cantava. E por isso ela nunca deixou, na América ela nunca deixou de ser uma mulher negra. E na Europa, num determinado núcleo, ela sentiu que as pessoas se fascinavam com ela e a recebiam porque era aquela enorme cantora que era. E eu acho que a gente ainda que a Suíça possa ter recebido bem ou melhor a Tina Turner, eu acho que eu ainda encontro isto. E às vezes encontro nas mesas onde eu estou, entre as pessoas de quem eu gosto, ainda encontro esta coisa que parece que vieram ocupar espaço, ou parece que a cor de alguém ocupa mais espaço, como se alargasse as roupas, como se viesse comer mais do que nós estamos a comer na mesa, vai comer os mirtilos todos, e eu adoro mirtilos, e há uns nervos que alguém coma mais mirtilos do que eu. O livro do Dino passa por isto, por isso. O livro é lindo de morrer, é de uma sinceridade desarmante, é comovente, eventualmente se o lerem vão chorar várias vezes, mas é muito forte também. E eu acho muito importante que se perceba isso e que se debata isso. É um livro muito forte, um livro de alguém que ocupa um espaço hoje, uma visibilidade tremenda, e essa visibilidade, eu há dias escrevi um texto sobre ele, em que dizia que o Dino é de facto feito de matéria dos heróis, e os heróis carregam, por inerência da profissão, digamos assim, carregam também uma grande mágoa, porque o herói é aquele indivíduo que para criar para inspirar de facto a multidão, é o indivíduo que vai tomar pela multidão também o ataque, não é? É o indivíduo que vai ficar sujeito ao ataque mais baixo, mais imediato. Quando alguém quiser insultar alguma coisa que o Dino possa representar, ao invés de insultar alguém que seja anónimo, vai insultar eventualmente o Dino, porque é ele que está no papel de herói. E por isso este livro acaba por é muito terno, é de uma ternura tremenda, é um livro em que se entende como é que um homem se levanta, se mantém levantado, como é que lida inclusive com a sua saúde mental, que é algo que me importa muito, mas é um livro violento, é um livro que traz uma violência que me parece urgente e com a qual nós precisamos mesmo de lidar, porque constantemente as pessoas negras que eu conheço, os meus amigos negros, constantemente são secundarizados. E por isso é horrível perceber, há tempos, não sei se comentei com o Dino, mas há tempos eu convidei a Conceição Evaristo para prefaciar um livro meu. A Conceição Evaristo é hoje uma das maiores escritoras vivas do Brasil e é uma mulher negra. E a história dela é impressionante porque ela sai da favela, transforma-se, faz-se professora e transforma-se numa das maiores escritoras vivas do Brasil e da língua portuguesa. E quando eu convido a Conceição para prefaciar um livro meu, eu achava, e eu sou amigo dela, e eu sei que ela gosta muito de mim, mas eu achava que a Conceição ia dizer aquela coisa clássica que eu também já tive de dizer algumas vezes: Walter, adoro você, mas estou sem tempo, porque a vida dela é de facto um inferno de compromissos e de gente a querer coisas dela. E por isso eu achava, não vai dar certo. Eu vou ter de pensar num plano B, num plano C, a Conceição não vai conseguir aceitá-la, não vai conseguir escrever. E a Conceição escreveu. E escreveu numa semana, entregou, e eu fiquei muito admirado. Pensei, a Conceição deve estar de férias, deve ter acontecido alguma coisa na vida dela, para ela estar parada e ter tempo para mim. Quando eu encontrei, o livro foi editado, saiu com o prefácio, eu faço uma das viagens ao Brasil e encontro com a Conceição na casa dela no Rio. E eu aprendo uma coisa que nunca me passaria pela cabeça. A Conceição estava muito grata pelo prefácio, pelo convite para o prefácio,
porque ela nunca tinha sido convidada por um escritor branco para prefaciar coisa nenhuma. Muito menos por um escritor com o impacto que eu tenho, ou com a possibilidade, eu edito por uma chancela da Globo, com a possibilidade de ter uma circulação como a possibilidade que me é dada. E por isso, eu achando que a Conceição ia dizer, Walter, gosto muito de você, mas não dá, você não é o homem dos meus sonhos. E ela absolutamente impressionada, porque pela primeira vez, na idade dela, uma senhora, um homem branco visível, a convidou para abrir um livro, digamos, branco, de uma chancela branca, para ser vendido a um povo branco, e eu fiquei embasbacado. Isto foi há, 3 anos, talvez. Foi agora. Nunca me passaria pela cabeça que a Conceição Evaristo, por ser negra, mesmo sendo a magnífica e incrível escritora popularíssima que é no Brasil, que nunca nenhuma pessoa branca se tivesse lembrado de lhe pedir uma abertura para um livro. E por isso, o livro do Dino, vocês vão entrar no livro, vão ter a sensação de estar acompanhados por um amigo, por alguém que vos oferece uma intimidade, uma sinceridade, que é de uma candura, de uma pureza admirável. Mas eu peço-vos que prestem atenção à violência contida. Peço-vos que prestem atenção àquilo que é nosso, dos nossos gestos constantes, que por estarmos absorvidos num sistema que é um sistema que nos precede, que nos passa por cima, por baixo e por todos os lados, é um sistema que nos leva muitas vezes a presumir que toda a gente está na mesma condição que nós, e é muito fácil reincidirmos ou sermos coniventes com atitudes de exclusão pelo simples facto de não estarmos conscientes de que o sistema está preparado para excluir determinadas pessoas. E por isso, a mim interessa-me muito que policiemos a linguagem, que não digamos, por exemplo, que vamos pôr ou que alguém que está na lista negra, que paremos com utilizar o vocábulo negro para dar sentido àquilo que é mau e o branco para dar sentido àquilo que é puro e imaculado e perfeitinho, que não digamos que alguém nos está a denegrir, porque isso significa que nos está a colocar na condição antiga do escravizado, da pessoa negra, da pessoa obrigada, que de facto prestemos atenção e paremos de achar que estas coisas são pequenas, porque todos os gestos racistas são gigantes. Todos os gestos que excluam alguém são gigantes. E por isso, quando lerem o livro do Dino, pensem nisso. E pensem da maneira como o sistema foi preparado para excluir o Dino e como ainda bem que o Dino teve a capacidade não só de ser o artista que é, mas de ser a pessoa capaz de suportar o ataque que está a suportar para que toda uma multidão de pessoas negras tenham um lugar também. Está-me a fazer lembrar a Coreia do Sul, estas últimas palmas, que é, fui lá tocar em 2015 e em Ulsan, num festival de jazz, e estava a tocar um funaná, aquilo era bem rápido, Joãozinho Cabral, e eles esperaram, assim, uns eternos 3 segundos depois da música tocar. Eu nunca tinha experienciado isso. Fazia mais uma música e outra vez aquela eterna espera. Eu tipo, porra, estes gajos não estão a curtir o som. Mas não, o silêncio para eles é um tempo precioso, ou seja, não vai eu inventar de meter mais uma frase. Então eu habituei-me àquilo, mas depois no final repeti a Joãozinho Cabral e pedi para toda a gente estar de pé, e arrependi-me porque dançavam tão descompassados que eu tive que fechar os olhos, que era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, e seguir um duo que estava com o ferrinho, que era
Mas foi bonito perceber, foi daí que surgiu a frase Funanai is the new funk. Agora, quando eu ouvi as palmas, assim, fora do tempo, ou no tempo favorito, foi bom, ajudou-me a desconstruir o espaço que o Walter trouxe. E vê-se que é uma pessoa muito amada no Brasil. Está aqui, a Lúcia foi verdadeira. Ela mal chegou, mal a conheci, passado uns dias, disse-me que o Walter Ugumem era o escritor favorito dela. Era um escritor português e ela orgulhava-se disso, pela forma como ele navega pelo Brasil. Ele é o Michael Jackson de Portugal no Brasil, da literatura, literalmente, muito amado e por toda a gente o conhece, o lê. Ele transmite a linguagem sem qualquer pudor destes espaços, não é? Onde realmente sempre humaniza e utiliza a característica do Norte de trazer o palavrão para o lugar precioso de nos descontrair e desconstruir também. Eu acho que o palavrão tem essa força que é necessária. A partir dos 5 anos já se pode, eu acho que devia estar no decreto de lei, já se pode. Estou a brincar, Mateus, não façam isso. Mas eu fiquei eu apropriei-me mais da minha humanidade quando vim viver para o Porto. Essa é a grande verdade, porque nós não dizíamos palavrões, o meu irmão é meu testemunha, não podíamos dizer palavrões, era inevitável. E uma vez saiu-me um filho da... porque estávamos a jogar PlayStation e aquilo não me correu bem e a minha mãe estava a chegar do trabalho e eu não contei com aquilo e ela entrou e ficou mais de uma semana sem falar comigo. Por aquele, tu também já dizes isso? E aquela frase ficou aqui, nem com muitas orações eu consegui me safar. Mas ainda bem que falei agora da minha mãe, porque a presença da minha mãe no Cicatrizes, eu sinto que os grandes monólogos que eu tive nessas madrugadas, foram cerca de 80, porque a Cleo não dormia e eu, quando despertava, não conseguia mais voltar a dormir porque o meu cérebro começava a processar tudo aquilo que não conseguia escutar durante o dia por tantas pessoas quererem tanta coisa e nós queremos corresponder a todos, um verdadeiro carteiro. E então veio em muitos lugares assim da minha mãe, que sai de uma família de camponeses no interior de Santiago, mas tinha uma casa, era mimada, tinha a mãe no leito da morte. A minha mãe tinha 12 anos, ela entrega à minha mãe a Nha Teresa, que foi a avó que eu conheci e que me inspirou a ser digno de Santiago. E essa mulher, numa África em que se educou muito a bater, ou seja, o espancamento era normal, era uma coisa, bate-te para que a rua não te faça pior, era assim. E então, a minha mãe nunca lhe tocaram num fio de cabelo, e foi uma mulher mimada. E quando queria ir a uma festa, a minha avó dizia sempre, se tu fores, ou seja, não, eu vou também. E a minha mãe então, de rebeldia, não ia. Ficava a olhar pela janela, com uma raiva tremenda da Nha Teresa. E eu, a partir dos meus 10 anos, eu comecei a fugir pela janela. Meus pais não tinham possibilidade de nos meter numa creche ou nos tempos livres, então trancavam-nos aos 3 e nós sempre com aquela coisa, né? Ou seja, éramos nós em casa e a oração deles, a contarem com a oração e a avisar a toda a gente se nós fôssemos ao fogão ou isso, se vissem algum incêndio. E infelizmente nunca aconteceu, mas eu lembro-me que eu não suportava a prisão, a sensação de me prenderem, e cresci com muita raiva dos meus pais por isso, que é tipo, como é que vocês fazem isso? E nós ouvíamos todos os nossos amigos a brincarem lá fora, os risos, as quedas, e depois de vez em quando lá apareciam uns, nós conseguimos um dinheiro, furámos ali a rede e tipo, olha, vai buscar ali um gelado, ou vai, quando vinha a carrinha dos gelados, e aquele gelado a tentar entrar pela rede, era um caos. E eu lembro-me, ou seja, já tinha 39 anos, quando, ou seja, 38 iniciei, mas 39 quando a minha mãe veio comigo para a sessão de psicoterapia, porque a minha psicóloga queria ver de onde o Dino emergiu, ou seja, tentar, então perguntou-lhe sobre a infância, quem foi a avó, quem foi a mãe, quem foram as pessoas todas do seu seio familiar,
E a minha mãe começou a revelar coisas que eu nunca soube, não é? Os sonhos que tinha, o querer sair e não deixar ir ver a vida a passar pela janela. O meu pai a querer conquistar a minha mãe, e falo-vos de um homem que aos 27 anos vai a Fátima, compra ou seja, deixa dinheiro com a minha tia para ela comprar um vestido para uma pessoa que ele não sabia quem seria, e deixou-lhe um dinheirinho para os sapatos, também quando ele soubesse o número, e pediu a Nossa Senhora de Fátima que não lhe desse uma mulher, mas uma boa mãe para os filhos dele. E foi para Cabo Verde, um verdadeiro machista, ficou ali em frente à escola secundária à espera que saísse a princesa. E lá fica 3, 4, 5 dias com a pessoa que depois se tornou meu padrinho, que nunca mais o vi. Mas pronto, foi uma pessoa que foi muito incrível na minha infância, mas depois foi para a França e nunca mais tive contato com ele. E quando o meu pai vê a minha mãe, diz assim, é ela. E o meu padrinho, bom, você está doido, boa de menina negócio, que ele, coisa que eu te falei, então, estás maluco? Acabaste de ver e já estás a dizer que é a tua mulher. Ela é ela. Então começou a persegui-la, né? Eu já era processado, ia persegui-la dias após dias, até que a irmã mais velha diz assim, olha, tu se quiseres alguma coisa com a minha irmã vais ter que ir falar com o meu pai. Depois a minha mãe revelou que também curtiu aquele cortejar, coisas do passado. E então lá vai ele e atravessa, aquilo era muito longe, um vale gigantesco, depois onde foi a entrada até São Salvador do Mundo. E nesse momento meu pai chega e a minha avó olha, né, a militar, da janela, tipo, a minha filha, ele nem tinha dito nada, e a minha avó disse logo, a minha filha não vai lavar essas calças de ganga da Europa que vocês trazem, porque ela nem a roupa dela lava. E o meu pai, bom machista que era, disse, não se preocupe que a minha mãe lava. E no dia seguinte levou a minha avó, Maria, que também faleceu. O meu pai é o mais velho de 16 irmãos. E também foi um mimado que cresceu com a avó, porque já eram muitos filhos, e o meu pai, a partir do 5º, o meu avô pediu que ele ficasse com a avó dele, ou seja, a minha bisavó. E aos 12 anos a igreja proibia. Uma criança, quando tivesse 12 anos, ele tinha que sair. Então, aos 16 ele decidiu emigrar, porque em casa já era insuportável. E esse homem, não é, que trouxe essa mulher e a minha mãe, casaram. Tiveram que fazer um acordo com um padre que também foi mafioso, porque a minha mãe ainda tinha 16 anos quando fizeram aquele primeiro acordo. Então o meu pai fez tudo errado. Tudo errado. Ele é 11 anos mais velho do que a minha mãe, mas fez tudo errado por amor. Ou seja, a fé que ele tinha que ia encontrar essa pessoa, e hoje eu vejo e olho para aquela mulher que de repente chega à quarteira e sai do interior com muita bonança, muitas terras para plantar, e de repente depara-se com o bairro dos pescadores, só barracas de zinco e contraplacado, e a minha mãe chegou e disse, não, eu não fico aqui. E o meu pai, mulher, fé, nós vamos conseguir dar a volta por cima. Agora, o preço que a minha mãe pagou para dar a volta por cima e eu hoje estar aqui, se eu pudesse ter dado um conselho ainda do outro lado da vida, eu dizia, vai-te embora e deixa este gajo aqui sozinho, e ele, se quiser, vá para Cabo Verde. Porque foi um preço muito caro de ir trabalhar como empregada doméstica e ouvir, vocês em África faziam mais, e a minha mãe lá ia embora. A minha mãe nunca ficou nos sítios onde foi maltratada, e em Vila Moura havia muitos restaurantes e etc. E as pessoas eram realmente abusadas nas copas. Eu trabalhei logo a partir dos 13 anos numa copa e vi a minha mãe a dominar um grupo de chineses, era num restaurante chinês, o Tai Tai, e a minha mãe achava, porco, porque eles estiveram muito sujos. E a minha mãe disse assim, não, se eu estou aqui na cozinha, e eles não estavam habituados a mulheres a confrontarem os homens, não é? Então eu vi esta mulher forte e eu disse assim, ok, ela recebia muita gente lá em casa, pessoas que tinham muito menos do que nós, e ela dava sempre comida, mas se a pessoa fosse mal educada, ela não dava nada. Ou seja, sempre teve esse lugar de ajudar em silêncio, mas mesmo na pobreza nós muitas vezes somos prepotentes, temos almas ricas e somos prepotentes, e ela detectava logo, nunca foi uma pessoa que foi enganada nesse sentido. Eu era sempre enganado, mas o meu irmão e a minha irmã
é tão simples quanto sair de casa, aquela felicidade, bora jogar ao Berlim. Ele já sabia que havia um gajo mais mafiosos do que eu, e dizia assim, vai jogar, ele vai-te roubar os berlindes, ainda vai-te bater. E eu, cala-te, mano. Lá ia eu, levava um soco na barriga, roubava-me os berlindes, e o meu irmão lá dizia, estás a ver? E isso foi-me acontecendo várias vezes durante a minha vida, este encontro assim naif. E hoje vejo que os meus impulsos, eu sou fruto do impulso, mas um impulso que recalcou 100 vezes antes de agir naquele impulso. Então errei muito, mas eu tive um pai e uma mãe que nunca me disseram que não a nada. A nada. Eles não tinham para me dar muito mais, mas também tudo o que eu sonhava, nunca disseram assim que não. Eu disse assim, olha, quero jogar futebol. Lá ia eu, alguém me oferecia umas chuteiras gastas e umas meias trocadas, e eu lá ia jogar futebol. Quero desenhar, ficava até às tantas da madrugada, desenhava, lá está, não era a Tina Turner, porque eu estava no outro lado, né? Então eu não via a mulher negra desta forma, porque apaixonei-me por duas primas e a minha família era muito católica, então eu engoli a paixão e disse logo, negras só são irmãs. Então fiz uma penitência comigo e essa penitência só passou quando fui a Cabo Verde e disse assim, aqui há boés, de certeza que algumas vão ser primas, umas coisas, mas isto vai se afastar e isto vai mudar. Então eu, felizmente, Cabo Verde deu-me esse direito a poder olhar para a mulher negra não como se fosse a minha irmã Lígia, e isso foi bom. Mas quando eu desenhava, ou seja, eu desenhava, lá está, não era a Tina Turner, mas eu ia atrás da Catherine Zeta-Jones, pronto, ia atrás de outras, e fazia muitos nus. Foi quando eu também descobri a arte da masturbação, né? E nesse momento eu desenhava tantas mulheres nuas, tantas, está aqui o meu testemunho ocular, que eu comecei a emoldurar e a meter nas paredes de casa. E os meus, ou seja, havia a última ceia, que ainda lá está, na parede, e depois eram as paredes todas rodeadas de várias mulheres nuas, orgasmos. Olha, cá tinha a minha testemunha, tu nunca entraste na sala no nosso quarto de OT? Entraste? No quarto de OT, ou seja, nós ficámos lá 3 meses, eu fiquei 3 meses, a Cátia ainda ficou mais, e eu desenhei vários orgasmos, todas as coisas assim que pudessem imaginar naquelas paredes, e tinha amigos que demoravam mais tempo na casa de banho, nós já sabíamos tudo o que estava a acontecer, mas não saíamos daquele lugar. E eu lembro que as minhas paredes estavam todas assim, isso é para perceberem como é que os meus pais são. E porque é que eu pude escrever um livro, cantar e não ter medo de fazer nada. Eu enchi aquelas paredes de mulheres nuas, orgasmos, gritos, está tudo lá. Mas quando eu ia embora, os meus pais tiravam tudo das paredes e escondiam no guarda-fato. E depois, como sabiam, quando eu lá chegava, lá estavam os meus quadros todos outra vez. Então eu vivi nesta fantasia durante, ou seja, dos pais mais progressistas. Eu disse assim, então, meus pais são católicos, mas meus pais aceitam todos os lugares que habitam em mim. E são estas pessoas que a minha mãe, eu saía pela janela, ela avisou a todo o bairro que eu saía pela janela e disse, pá, se ele fizer alguma coisa, vocês podem bater. Mas eu ia todo contente a chegar antes do sol se pôr e o meu irmão a dizer, mano, como é que consegues sempre entrar antes do pai entrar em casa? Então a família, toda a gente no bairro já fazia um complô. Meu pai esperava, via minhas pernas a entrar, quando eu já entrava, coisa, e eu só soube disso com os meus 39 anos. Ou seja, só para verem. Então para mim a coisa mais importante da psicoterapia foi ter levado os meus pais e ouvi-los a falar sobre a infância deles e a permissão que eles me deram para eu fugir, para ser feliz, porque eles não puderam fazê-lo, não é? E aí a gente vê o amor dos pais, não é? Deixaram uma casa cheia que era desde a anime, e aquilo eram coisas assim muito feias, e até as revistas pornográficas que nós roubávamos em Vila Moura. E então, hoje eu olho e penso assim, eu não teria essa coragem, para já. Depois os meus pais rezam o terço todos os dias, das 5 da manhã, depois à hora do almoço e depois no final, antes de jantar. Mas permitiram que os filhos fossem, também está aqui o meu irmão é testemunha, a minha irmã, nunca nos disseram que não a nada. Num lugar onde, eu digo sempre, nós fomos felizes no inferno e até nos atrevemos a dar chapada ao diabo e esperar pela resposta do diabo. E nunca veio. Mas era um lugar completamente desumano. Eu já estive em algumas favelas no Brasil e não se comparam com aquilo que havia ali, porque era a beira-mar e a água do mar entrava pela nossa casa,
tinha uma vala aberta gigantesca e aquele cheiro vinha e nós temíamos ir com aquele cheiro para a escola, não havia dinheiro para o perfume, né? Naquele tempo era água de colónia, mesmo assim era quando alguém se lembrava. E então, crescer e estas memórias virem-me naquelas madrugadas enquanto eu pensei em não deseducar, ou seja, eu quis deseducar os meus filhos para que eles não crescessem com o meu padrão de sims e nãos replicados, né? Aquele papagaio que replica, seja sim, não, sim, não, sim, não, e sentirem. Então eles são muito livres e eu observo e começo a ser mais livre a partir do momento que começo a observar os meus filhos a querer ser melhor. Então fiz tanta porcaria na minha vida e julguei-me tanto, que as histórias pesavam-me e eu trabalhava a amnésia para não ficar bêbado de tanta culpa. E este livro passa por esses lugares. Isso foi um dia que eu estava cheio de raiva e não tinha sessão naquele dia, era uma quinta-feira no Algarve e eu estava possuído, mesmo assim, mas aquela permissão para sentir raiva, eu sentia raiva e começava logo a pedir perdão a Deus. Eu assim, meu Senhor, por favor, perdoa-me, é muita raiva, mas eu juro que não é para fazer mal a ninguém, mas... Então implodia a raiva, tinha muitos monólogos com Deus, assim, e nesse momento eu escrevi, porque eu não tinha a sessão, então escrevi e enviei para a doutora Ivone, e ela disse: onde é que está esta pessoa aqui nas sessões em que nós temos? Porque nas tuas sessões eu sinto-te muito correto, como se me quisesses agradar. Ou seja, eu preciso desta pessoa aqui diabólica, porque com esta pessoa eu consigo lidar. Eu não preciso do amor que sentes pelos teus pais, eu quero o ódio que sentes por eles, porque tu precisas permitir que estas emoções se venham e se regenerem. Então foi ali importante para mim e dali começaram a nascer os textos. Pumba, fui enviando para a Lúcia, e depois houve uma vez enviei para o Calávio e ele disse: se eu der aqui um toquezinho, acho que isto vai ficar bem fixe, mano. Por isso, continua, mas eu logo pego. Eu nunca mais escrevi. Eu disse assim, porque o medo da rejeição era tal, ou o medo de não me sentir suficiente era tal, que eu bloqueava logo. Houve um senhor espanhol que era curador e eu já cantava, mas adorava ilustrar, e ele: não gastes tempo a ilustrar, foca-te no canto. Eu nunca mais desenhei, 12 anos. Ou seja, foram sempre viagens assim tão radicais no que tu validas do outro sobre aquilo que tu és, porque durante muito tempo ia à praia e haviam mesmo familiares: mano, já está a ficar escuro demais, daqui a nada já ninguém te vê, tipo, para de ir à praia. Depois não havia nível, o que é que os pais davam? Ollie Johnson. Então vai e liga para a praia, bota Ollie Johnson e depois leva com o sol e cose, ou frita. Então tivemos sempre estes espaços assim, estes conflitos, estes lugares. Então eu lembro-me que a primeira vez que eu cheguei ao Brasil ali foi num período assim difícil em que eu pedi uma reflexão sobre o nosso hino, porque custava-me, já não, por escrever canções já me custava, tipo, quanto aos canhões, aquilo, houve uma altura que aquilo começou-me a fazer mal. Lá estava a Eva a cantar, tipo, a ver a seleção, então as palavras já passaram a ter a força e o peso real. Depois vais estudar a história do nosso hino e entendes o período em que ela nasce, e então eu pedi essa reflexão e todas: vai escrever o hino da Guiné, vai escrever o hino não sei o quê, e depois foram falar com os meus pais, enfim, uma coisa assim feia. E eu então fui para o Brasil e lembro-me de estar em Itaparica e tomei o meu primeiro banho de sol assim, tipo gigante. Olha, a tia testemunha que eu nunca ia à praia. Eu vivi aqui há 11 anos, nunca tomei banho. Ia para a praia com eles, ficava ali com a família, todos os amigos, e eu ficava ali, nunca ia à água porque era muito fria. E ficava sempre no guarda-sol e ficava a ouvir a minha música, etc. E em Itaparica, foi no ano de 2023, em fevereiro, para Iemanjá, lembro-me que fiquei ali naquelas águas, apanhei sol o dia todo, tipo, até comecei a pular de nariz, assim, mano, Black está a pular, isto está a acontecer alguma coisa aqui que eu não entendo. Mas eu comecei a sentir a metamorfose daquele sol a bater e eu disse assim: porra, privaram-me disto aqui tipo tantos anos, e um gajo, afinal, isto é só... Então cheguei a Portugal azul, ou seja, era outra pessoa, eu nem me conseguia reconhecer. E aquela coisa que diziam, né, do pessoal, lembras? O pessoal brincava com o: mano, estás tão escuro, quando estiveres no carro tens que andar a rir, que é para estas piadas podres. Mas nós brincávamos com o preconceito que as pessoas traziam sobre nós. Então eu lembro de estar a ver o Zé, já faleceu, a vir no Opel Corsa, e parecia mesmo que o carro estava a andar sozinho.
E eu olhei, ou seja, a controlar-me para não coisas assim, estás a ver, mano, o pessoal nem sempre é racismo, mano. Às vezes parece mesmo que a gente não está lá no carro. Tal é a cor. Podem se rir à vontade porque nós precisamos de rir um pouco, mesmo porque também estamos cansados de chorar de dor. E então eu vi aquilo e disse assim, ok, tenho que começar a ter mais compaixão pelas pessoas brancas quando dizem isso. Mas, ao mesmo tempo, tu percebes quando as pessoas só querem ser preconceituosas para magoar. E elas conseguem. Elas conseguem. Então, um dos pontos mais fortes que eu nem meti no livro é precisamente dessa professora que me diz qual é a cor que eu tenho e eu ainda só estava na 2ª classe. E ela diz, cala-te preto. E tipo, éramos 4 ou 5, eu, o Bruno, o Paulo Batalha e a Jandira, e virámos-nos todos porque estávamos a brincar e eu era muito ventoinha. Eu vinha sempre, bom aluno, mas ventoinha. E então, quando eu olho, ou seja, ela está a olhar para mim e eu entendo que aquilo é para mim, mas eu não entendi o que era aquilo. Eu não entendi o que era o preto, porque nunca tinha ouvido. Então foi só estranho e toda a gente calada e etc. Cheguei a casa, mãe, olha, uma professora chamou-me preto, coisa. Minha mãe foi à escola no dia seguinte e a professora foi expulsa, felizmente. E então, e houve uma professora também que deu uma chapada gigante ao meu irmão e também foi expulsa. Então tínhamos pessoas boas ali, mas essa diretora também tinha nascido em Angola. Já era uma retornada. Então percebia este lugar do racismo. Mas são tantos. Enquanto o meu irmão leva uma chapada e eu só me dizem cala de preto, o Bruno Candé é assassinado com 6 tiros. E um deles furou-lhe a mão como se fosse Jesus Cristo. E ainda disseram que eram só 5 e a irmã, a Olga, faz questão, não foram 5, foram 6, porque um deles ainda furou a mão do meu irmão. Com a mesma frase, preto de merda vai para a tua terra, que a gente mais ouviu no futebol. Então, o que a gente normalizou ao longo dos tempos, em mim já cicatrizaram, porque eu tive pais que sempre me permitiram ser o que eu quisesse ser. Mas dentro desse espaço de ser o que eu quisesse ser, também sobram espaços em que a tua sombra e a tua luz nem sempre vão estar alinhadas, não é? E é quando tu então precisas te humanizar, porque tu não és Jesus Cristo, não és santos, não és nada. Então o contacto com os orixás e saber que o candomblé, vindo de uma matriz africana, aproximava-se muito mais daquilo que eu era, da minha querer dançar, falar alto, aquelas coisas todas e rituais que nos foram negados durante tanto tempo e desumanizados, porque a Igreja Católica e o cristianismo e todo esse espaço que durante tantos séculos foi dizendo que estas pessoas não têm alma, estas pessoas não são pessoas, estas coisas, então podemos comercializá-las à vontade. Faz uma bula papal, toma aqui, agora primeiro os portugueses, a seguir os espanhóis e pronto. E vamos levando milhões de pessoas para o outro lado do oceano. Um Brasil que ama o Walter Ugumã, infelizmente, que traz a Lúcia também. E agora me abraça nesse espaço onde reconhecer a beleza do que é ser filho de pessoas afrodescendentes, mas ao mesmo tempo reconhecer que eu só sonho em português e amo a língua portuguesa, torna-me uma pessoa mais plena. Não quero ficar por aí, quero aprender mandarim, quero aprender mais coisas, eu sou curioso, quero aprender mais língua, mas se ficasse por estes 2 lugares, falar crioulo, falar português de Portugal, atrever-me aos vários sotaques do Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau. Eu acho que este livro é isso, resume-se a esse espaço onde as cicatrizes passaram a ser os caminhos por onde eu ando, mas conheço onde elas estão, sei onde meter os pés, mesmo que esteja escuro, e atrevo-me a andar descalço sobre elas. E tem uma continuação feliz, porque é uma história vitoriosa onde eu leio e já nada me dói, e o único lugar de desconforto é um texto onde eu falo, eu me reconheço como uma pessoa especial, mas eu fiz aquilo como uma oração. Depois, ao ler no livro, eu devia ter deixado isto aqui, porque eu ainda não consigo assumir aquele espaço. Não consigo assumir aquela impressão digital que fez a diferença com os meus, porque ainda estou muito preso à dor que provoquei a pessoas que amei, que amo, e não consigo lembrar-me dos sorrisos que também ofereci a essas pessoas. Então, é uma dança, estou a reler, estou feliz, está a ser uma fase muito feliz, como eu partilhei com o Jorge e partilhei
com a Lúcia e agora partilho convosco, que é a grande diferença quando preparamos um álbum e depois temos que defender esse álbum. Fisicamente é sempre exigente, temos que estar sempre, ok, agora vou ter que cantar aqui, ali, será que vão gostar, será que não, isto ou aquilo, mais 2 anos a gravar o disco, todo o processo. Mas com o livro foi, como eu escrevi a não pensar num livro, foram desabafos, e eu sinto que os meus pais, eles conheceram melhor nos concertos e agora no livro, vão encontrar esses espaços, e até mesmo os meus irmãos, do que propriamente nas poucas conversas que tivemos, porque passámos a vida a trabalhar para sermos provedores dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então era só no Natal, Páscoa, aqueles dias de aniversário, com videochamadas nos dias de hoje, e a preocupação para que nada faltasse aos nossos. E essa vibração da escassez é uma vibração que nos persegue a vida toda. Eu posso ter tudo e vou sempre sentir um vazio tremendo. Não vou sempre. Estou a trabalhar para não sentir. Mas eu sinto que há sempre um buraco, há sempre mais alguma coisa por preencher, há sempre um lugar que parece que a qualquer momento te vão tirar tudo aquilo porque lutaste, que nem é muito, mas parece que não te pertence. Pela energia do país, tantas vezes, vocês não têm noção do quanto nós temos que nos conter para dizer aquilo em que acreditamos, sem o medo de que interpretem o lado mais obscuro daquela afirmação, não é? Então é exaustivo. Então o que eu estou a gostar do livro, hoje é a primeira vez que eu estou a falar mais, estão aqui testemunhas, mas relaxaste pela forma como voaste no palavrão e foste-me trazendo esse espaço e deste o colo como uma pessoa branca. De quando eu falar desta questão da negritude, tu soubeste abraçar esse lugar e abrir o espaço. E quando se fala do racismo e se pensa na origem dele, ou seja, ele só pode terminar com quem o originou, não é? É assim, não há outra forma de... Porque enquanto forem pessoas negras a falar do racismo, são só recalcados. É só isto, é aquilo. Nunca mais saímos da CPT. Então e também não há racismo reverso, não sei o quê. Não há racismo reverso, nunca haverá, porque só mesmo no Apocalipse é que um povo negro vai conseguir colonizar alguém da Europa ou alguém da América do Norte e depois transformar aquelas pessoas em pessoas desumanizadas e trazer para um jardim zoológico e deixá-los ali expostos nus. Não vai acontecer, nós sabemos disso, mas aconteceu durante muitos séculos com pessoas africanas, e é por isso é que é tão fácil ser racista sem nunca ter tido contacto com ele. Nunca viste aquela pessoa, não conheces de onde vem, não sabes que aquela pessoa também chora, também sente, também vemos vídeos horríveis, não é? São mais de 20 milhões a morrer no Congo, neste extermínio. 20 milhões, 2 vezes a população de Portugal, mas chorámos muito o que aconteceu na Ucrânia, continuamos a chorar, continuamos a enviar. E estamos a fazer bem o que estamos a fazer pela Ucrânia. Estamos a fazer muito mal não pensar naqueles 20 milhões de seres humanos que estão ali só à procura de um lugar ao sol. Então eu agradeço-vos por estarem aqui. Nunca pensei que estivesse assim tão cheio, e foi tudo graças ao Walter, o mãe, obrigado, à Lúcia e as suas orações, e ao Jorge e a sua fé. Vocês não estão a ver? Eu tenho sempre muita gente que vai rezando pelos momentos que me vão acontecendo, por isso eu acredito que vou ser ainda bem feliz nesta travessia. Muito obrigado pela vossa presença. E se não é para já, depois de ler o livro, eu vou querer saber o vosso feedback. É verdade. Tenho uma coisa para vos dizer, vão saber em primeira mão. Hoje mesmo a Lúcia acabou de criar um e-mail, porque eu tenho recebido mensagens tão bonitas de pessoas que já leram o livro, assim, 2 dias leram o livro, e eu disse, isto é que dava um grande livro. Ou seja, o que eu tenho recebido, então criámos hoje um e-mail que é mesmo cicatrizesdindesantiago@gmail.com, que eu vou querer receber assim as mensagens para ir colecionando ao longo da minha vida, com fotos com a mesma expressão da capa, assim, tão protegidos, com a mão no rosto, só ficam os olhos, que no fundo é o que nós mais precisamos hoje, é mais vale ter olhos do que boca para falar merda. Estamos juntos.